Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar agora uma reflexão de preparação para o próximo domingo. É o 22º domingo do tempo comum. Neste mês de oração pelas vocações, nós lembramos a vocação dos leigos e leigas na igreja, o papel, o protagonismo dos leigos e leigas. Esse é o trabalho, essa é a vocação a qual os leigos são chamados. E o que os leigos e leigas devem fazer? É o que nós podemos dizer, ser luz, sal e fermento na sociedade. Onde o Papa não chega, onde o religioso não chega, né? E assim por diante. Vamos fazer a oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Isto pedimos por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vamos hoje nos ater à reflexão que o exegeta Frei Ludovico Garmos nos oferece, e para isso nós vamos fazer a leitura dessa primeira leitura do domingo. Fala sobre a lei. Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, trazendo-o, vivais e entreis na posse da terra, prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois, qual é a nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis, decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. São admoestações de Moisés. Moisés falou ao povo dizendo isto. Então, o que nos diz o exegeta? O texto que ouvimos foi escrito quando Israel estava no exílio da Babilônia. Estava no exílio da Babilônia, no seu retiro, no exame de consciência, porque estava lá no retiro. Por que está acontecendo conosco lá no exílio, na escravidão? Voltaram de novo à escravidão, tinham saído do Egito, né? Da escravidão do Egito. É que não tinham compreendido, e tinham se afastado das leis do Senhor. O povo havia perdido a terra prometida e não havia mais culto em Jerusalém, no templo já destruído. Apesar de viverem no meio de um povo de fala estranha e de língua pesada, era grande a tentação de adorar os deuses locais e abandonar o Deus libertador do Egito.
mas havia a lei da aliança que Deus fez com o povo. E a aliança reapresentada no livro do Deuteronômio, que neste domingo estamos lendo. Esse texto é do Deuteronômio, que mesmo no exílio podia conservar a unidade e a identidade do povo de Israel. Israel devia cumprir as leis e decretos que Moisés havia ensinado para ser abençoado e poder viver em paz na sua terra. Por isso, a exaltação da lei de Moisés, como percebemos no texto. Se os babilônios e os outros povos têm sua sabedoria e suas leis, Israel tem uma sabedoria superior, porque vem de Deus. Um texto inspirado pelo Espírito Santo, né? Moisés escreveu, mas quem realmente inspirou é o Espírito de Deus. São leis que garantem a liberdade e a unidade e a paz para o povo. A lei do Senhor é como o sol que ilumina os olhos e mostra o caminho a seguir para ser feliz. São Tiago faz uma bela exortação aos cristãos de seu tempo, que continua válida para nossos dias. Ele lembra que tudo é graça e dom de Deus, o Pai das luzes. Pela palavra da verdade, Ele gerou-nos pelo batismo. Interessante anotar, pela palavra da verdade, nos gerou pelo batismo. Nos gerou como filhos de Deus, para a vida de filhos e filhas de Deus. Esta palavra é a fé em Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho que em nós foi implantada. A palavra foi implantada para ser cultivada, colocada em prática e produzir frutos. Por isso o apóstolo nos convida: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. São Paulo. A religião cristã autêntica que agrada a Deus Pai são os bons frutos que ela produz. Evitar a contaminação do mundo e cuidar com amor dos pobres e sofredores. Evitar a contaminação do mundo e cuidar com amor dos pobres e sofredores, expressado no amor aos órfãos e viúvas. No tempo de Jesus havia mais os pobres, os que eram mais sofredores, eram mais órfãos e viúvas. Então, Deus deu os mandamentos e as leis para um povo libertado da escravidão do Egito. E praticando o que as leis prescreviam, Israel mostrava a fidelidade e o amor ao Deus que o escolheu como seu povo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e trarás no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. No tempo de Jesus, porém, os mestres da lei multiplicavam as interpretações da lei. Aí que está as interpretações que os mestres, os doutores da lei, chegavam a formular 613 preceitos. Isso é fora do Código da Aliança. Os chefes do povo, os senhores, os doutores da lei, interpretavam do jeito deles. Proibições cultuais e modos de proceder, muitos deles relacionados com pureza e impureza legal, né?
a lei que dizia o que era puro e o que era impuro, sobretudo de caráter cultural. Os fariseus consideravam-se modelos da fiel observância desses preceitos. Os fariseus eram um grupo, como hoje nós diríamos, fundamentalistas. Eram os puros, entre aspas, e desprezavam os trabalhadores da roça, os saduceus e os samaritanos e os pagãos, considerados todos eles impuros, porque são pagãos para eles, os fariseus. Os fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém para fiscalizar a não observância da tradição dos antigos por parte de Jesus e seus discípulos. Porque os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, Jesus acusa de praticarem uma falsa religião, baseada em preceitos humanos, que os afasta de Deus e do próximo. Eles abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Para Jesus, a pureza vem do coração humano, sincero. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Estes, sim, estão próximos de Deus. Longe de Deus estão os que planejam todo tipo de maldade em seu coração. Não é o que entra na boca, que torna impuro, mas o que sai da boca. Então aí tem toda a maldade que sai do coração do homem que pratica maldade. Então, é preciso a gente conhecer mais a palavra de Deus, porque ela é realmente aquela que nos gerou no batismo, nos fez filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós nos deixamos guiar, e nós nos guiamos com essa lei da aliança que Deus fez conosco. Ele, nosso Pai, e nós, seus filhos adotivos, mas filhos realmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.